Olá, galera da Página dos Reformados, bom dia, bom domingo para vocês. Vou fazer um vídeo rápido, bem curtinho aqui. Fiz uma postagem ali sobre o auxílio ao próximo, né? Falando sobre a oportunidade de fazermos algo para Cristo que nos bate a porta todo dia, né? E citando alguns versículos, né? Onde Jesus fala, quando fazemos o bem a alguém, estamos fazendo a ele mesmo, né? Ou a cobrança que ele falar daqueles que não fizeram no dia que ele separaram os bodes das ovelhas. E alguém perguntou, né? Quem seria o meu próximo? Ou até alguns ficaram, ou um outro participante, um dos outros seguidores perguntou se esses textos que falavam de auxílio falavam do próximo, de quem seria esse que nós deveríamos ajudar, né? Eu dei umas respostas lá. Falei sobre o próximo, que nós devemos primeiro ajudar os da casa, mas depois os de fora, né? Isso não nos exime a responsabilidade. Mas é interessante que me fez, uma das respostas me fez lembrar de um texto, né? Quando perguntaram quem que é o meu próximo. E automaticamente nos vem à mente, né? Uma pergunta que foi feita por um intérprete da lei a Jesus Cristo. Esse texto está em Lucas 10, no versículo 25, que diz assim, ó: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. É interessante, primeiro eu vou explicar aqui, quando esse intérprete da lei questiona Jesus que fazia para herdar o reino, a vida eterna, né? E ele... Jesus pergunta se está escrito na lei, ele cita, né? Amarás o Senhor de todo o teu coração e o próximo a ti mesmo. Aí Jesus diz, ele vai, faz isso, você viverá. E ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Esse questionamento vem por quê? Porque os judeus, eles eram exclusivistas, né? Para eles, Deus só amava os judeus, né? E só era o Deus dos judeus. Eles esqueceram ser chamado de ser luz para as nações. Então eles faziam separação entre judeus e gentios. Para eles, gentios eram pessoas desprovidas de Deus e qual Deus não tinha o intuito de alcançar, né? E mesmo dentro do povo judeu, eles também faziam separações. E uma das separações é dos samaritanos, né? Que era um povo misto, que eles não consideravam judeus legítimos. Eles consideravam goés, né? Que é o goi, que é gentil. Então, os judeus faziam essa distinção, né? Quem é o meu próximo? Daí o texto diz que ele querendo justificar-se, né? Porque ele sabia que ele não amava o próximo, né? Todo o próximo. Então, ele queria justificar o fato de não amar todo mundo, né? De não fazer o bem a todo mundo. E aí, então, Jesus conta uma parábola que coloca em evidência a atitude benéfica de um samaritano, em contraste com a de 2 ditos líderes, né, da nação de Israel, líderes espirituais da nação de Israel, que oficializavam no templo, ou os religiosos da época, né. E é interessante que Jesus faz um questionamento no final, né, quem foi o próximo daquele homem que estava caído? E o fariseu, e o do intérprete da lei, automaticamente responde, né, o samaritano. Aí Jesus faz o quê? Vai e faz o mesmo. É interessante que Jesus coloca esse intérprete da lei não na posição de quem estava lá vendo uma pessoa caída e deveria ajudá-la. E está fazendo a pergunta que ele fez. Esse aqui caído é meu próximo, né? Porque foi a pergunta que ele fez. Quem é o meu próximo?
Quem eu devo ajudar? Porque Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então esse aqui eu devo amar como a mim mesmo? Mas Jesus inverte, coloca ele na posição da pessoa caída e diz quem foi o próximo daquele. O próximo foi quem o ajudou. Jesus coloca o intérprete da lei nessa posição para deixar bem claro, quando nós precisamos de auxílio, precisamos de ajuda, a gente não seleciona quem nos ajuda. Tá? Quem nos ajuda, para nós é o nosso próximo. E a gente agradece a Deus pelo próximo que ele colocou para nos ajudar. Então Jesus coloca aquele homem naquela condição e diz para ele, vai, faz o mesmo. Quando precisamos, a gente não seleciona quem ajudar. Enquanto nós estamos na condição de ser o próximo de alguém que nós vamos ajudar, nós também não devemos fazer a mesma seleção. Devemos nos colocar no lugar daquela pessoa. Jesus está falando de apatia. Quando eu... Empatia, né? Empatia. Empatia. Você me confunde, empatia. Mas é isso mesmo, empatia. Quando você se colocar no lugar da pessoa. Ela precisa. Eu devo amá-la. Eu devo ajudá-la. Se ela necessita, eu devo ajudá-la, porque se eu estivesse naquele lugar, eu também gostaria de ser ajudado. Então essa pergunta, né, quem é o meu próximo, quem eu devo ajudar, ou a quem eu devo amar, a quem eu devo fazer o bem, é como na postagem foi colocado, Jesus bate as suas portas todos os dias e você pode ajudá-lo, eu não seleciono, né, se é o mendigo, se é aquele que precisa, que não precisa, ou melhor, se precisa, está batendo a porta, né, então eu tenho que ajudá-lo. É uma responsabilidade do cristão, né? Não ficar selecionando o meu próximo. Aí nem vou entrar no mérito de outras questões aí, com relação a um comentário que foi feito ultimamente sobre os mendigos que merecem passar fome. É bíblico, né? Porque tem já um vídeo no canal sobre isso. Quem tiver interesse, procure que tá lá. Mas a questão é, não devemos procurar justificativas ou desculpas, assim como esse intérprete da lei procurou, para justificar quem nós devemos amar como a nós mesmos, né? Não devemos nos colocar no lugar da pessoa que precisa da ajuda e entender que quando a gente precisa, não importa quem nos auxilia. O nosso próximo é qualquer um que nos estende a mão. Então que nós sejamos esse próximo, que estende a mão sem fazer distinção e que entende a dor do outro. Abraços, Deus abençoe, bom domingo.